Boa noite. Boa noite. Hoje temos uma entrevista mais que especial para falarmos sobre o atletismo. Falaremos agora com Thiago Braz, nosso atual recordista olímpico especializado no salto com vara, Érica de Sena, nossa recordista sul-americana da marcha atlética. E o nosso querido José Antônio Martins Fernandes, o famoso Toninho entre os atletas brasileiros, e atual presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. Por favor, sejam bem-vindos. Bom, a gente gostaria de começar o nosso quadro com algumas perguntas sobre o atletismo. Como surgiu o atletismo? Bom, primeiramente, boa noite. Queria dizer que é um prazer estar aqui apresentando isso para vocês. E a responder a primeira pergunta, em relação ao surgimento do atletismo, na verdade o atletismo ele já existe há muito tempo na vida dos seres humanos, só que ele nem sempre ele foi usado como esporte. Por exemplo, na antiguidade ele era usado como sobrevivência, que as pessoas tinham que correr muito para caçar, para se defender dos predadores. Então ele era usado como forma de sobrevivência. Já como forma de esporte, surgiram os primeiros eventos em 1200 a.C., mais ou menos, na Grécia Antiga, como acho que a maioria das pessoas já sabe. E foi no Monte Olímpicos, onde tinha um palco que foi montado para que os homens pudessem demonstrar todos os dotes que eles tinham. E por que os homens? Porque naquela época as mulheres não eram permitidas participar e nem mesmo observar, elas não podiam nem ver essas apresentações. Então, lá é um lugar onde os homens eles mostravam a sua força física, a resistência física e o controle psicológico e emocional. E isso tudo era feito em homenagem a Zeus, porque eles prezavam muito pela religião naquela época. Houve uma paralisia nos Jogos Olímpicos. Por quê? Boa noite, Fátima. Boa noite, Bonner. Então, os Jogos foram paralisados pelo imperador romano Teodósio, onde a tocha chegou a ser extinta. Mas, em 1896, onde o francês Pierre de Frédéric reativou os Jogos, o que ocasionou a participação de 285 atletas de 13 países, e a tocha foi reacendida. Qual foi o primeiro atleta a ganhar uma prova olímpica? Boa noite, Bonner e Fátima. Meu nome é Thiago Braz, atual campeão olímpico. Então, o primeiro campeão olímpico foi Corobeus, de Atenas, no ano de 776 a.C. E um fato inusitado é que ele correu nu e descalço e mesmo assim ele conseguiu ser campeão. Bom, aqui no Brasil a gente tem a corrida de São Silvestre, que é muito semelhante à maratona. Como que surgiu a maratona? Bom, já a história da maratona, na verdade, é uma história bem interessante, porque ela surgiu depois de um fato bem peculiar, na verdade, que foi um soldado grego que percorreu mais de 35 quilômetros de um campo de batalha, e isso daria hoje mais ou menos uns 42 quilômetros, mas na época ele percorreu mais de 35 quilômetros para poder anunciar a vitória dos gregos sobre os persas na cidade de Atenas. E ele realmente conseguiu, ele completou essa missão, mas acabou morrendo pelo excesso do esforço físico que ele acabou fazendo, né? Bom, em boa parte da história sabemos que as mulheres eram deixadas de lado para praticar esportes ou coisas do tipo. E em qual ocasião as mulheres podiam participar desses jogos? Então, as mulheres não tinham permissão para participar de jogos, nem mesmo assistir, mas em 4 anos era realizado um evento esportivo só para elas, em homenagem a Hera, esposa de Zeus. Em 1990, as mulheres iniciaram suas participações em Jogos Olímpicos. Porém, o número de participantes era pequeno, em poucas modalidades, como no tênis e golfe. Quais foram os pioneiros do atletismo no Brasil? Então, os pioneiros do atletismo aqui no Brasil foram os alemães e os ingleses, entre os anos de 1880 e 1900, que também criaram os primeiros clubes aqui no Brasil, entre eles Clube Brasileiro de Cricket, do Rio de Janeiro, Clube Alemão de Ginástica, do São Paulo, e a Associação Atlética Mackenzie, também de São Paulo. Bom, aqui já sabemos que temos a CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo no Brasil, mas qual que é o órgão que comanda o atletismo no mundo? Aqui no Brasil temos a CBAT,
que é a Confederação Brasileira de Atletismo, que é quem organiza o atletismo aqui no Brasil, e no mundo o órgão que administra é a IAAF, Associação Internacional de Federações do Atletismo. Dos anos 1886 a 1913 era o próprio COI, que é Comitê Olímpico Internacional, mas a partir do ano de 1913 a IAAF começou a controlar o atletismo. Bom, e é com essa conversa que encerramos o programa de hoje, trazendo a você, telespectador, um pouco mais sobre um esporte muito interessante, porém não muito valorizado em nosso país. Então, fique agora com as notícias do coronavírus. O programa de hoje também estará disponível no Globoplay. Tenha uma boa noite e até amanhã. Boa noite.